povo abençoado de Deus, mais uma aula aqui no canal e a gente vai finalizar Êxodo com chave de ouro. E para falar em ouro, literalmente, vamos falar sobre o bezerro de ouro. Nas aulas anteriores, sobre o Egito, sobre o Mar Vermelho, e depois que o povo de Israel passou, e agora vai começar os paranauês no deserto. Vamos juntos. Então a gente muito vê aqui em Êxodo sobre o sábado, o sétimo dia de descanso. Deus fala muitas e várias vezes sobre isso, sobre descansar no sábado. No Antigo Testamento, era um dia sagrado. Hoje ainda se faz isso em Israel, tá, gente? Eu vou falar pra vocês depois, vou fazer um vídeo depois no calendário judaico explicando melhor sobre isso. Mas a cada 7 anos em Israel, a terra descansa durante um ano. Eles trabalham 6 anos direto e no 7º ano toda a terra descansa. O trabalhador descansa, não se planta, não se colhe, não se mata animal, nada acontece. É um ano de descanso e o governo apoia o povo de Israel por conta disso, porque é um mandamento antigo e eles seguem até hoje isso. Agora você imagina só, ficar um ano inteiro sem colher, sem plantar, sem matar nenhum gado, nada, nem comércio, nem nada. É realmente repousar durante um ano. Nos outros lugares também não. A gente tem o domingo como 7º dia, mas nem todo mundo descansa, porque tem muitas pessoas que trabalham também no domingo. Isso não se fala mais, não se é ouvido mais. Mas isso em Israel ainda é prioridade. O sábado, o 7º dia, é o dia de descanso. O 7º ano é um ano de descanso. No ano de 2022 foi o 7º ano deles. Eles completaram 5.782 anos, do início de Adão. Então, eles descansaram. Então, daqui a 5 anos, eles vão descansar mais um ano novamente. Eu acho isso bem legal, porque eles levam a pé da letra muitas coisas do Antigo Testamento, ainda obedecem, respeitam, e é lei, é sagrado para eles. Eles têm muitas festividades que a gente não tem, tudo de acordo com a Bíblia. E a gente tem festividades que não tá na Bíblia, que a gente acaba festejando também, porque somos um povo festeiro, né? Mas o povo de Israel também é. Mas, por exemplo, a Páscoa aqui, lá comemorada a Páscoa, mas não um coelhinho. Aqui a gente comemora com um coelhinho, a gente sabe o motivo da Páscoa real, mas como comércio, coelhinho. Festa junina, lá não tem festa junina, aqui tem festa junina, festa julina. Então, enfim, vamos voltar pra aula, depois eu faço um vídeo sobre o calendário judaico, então você fica aqui, já que tá aqui, se inscreve no canal, clica no sininho pra estar por dentro das novidades, e quando subir o vídeo do calendário judaico, você já vai estar aqui e já vai poder aprender muito mais. Muita coisa bom a gente aprender, gente, porque a gente lê a Bíblia e a gente não entende, né, por exemplo, o calendário judaico, sobre os meses do ano, Nissan, Abib, Ayar, então assim, muitas coisas legais no calendário judaico, abre muita mentalidade para poder ler a Bíblia e você começa a entender muitos pontos, muitos tópicos, tá? Então vamos voltar para a aula. E o povo de Israel viu que Moisés demorava muito porque ele ficou no Monte Sião 40 dias e 40 noites. Em volta desse monte tinha uma nuvem que não parava em nenhum momento. Uma nuvem dia e noite ali em volta daquele monte, e aí o povo lá embaixo pensou: cara, Moisés morreu, Moisés não volta nunca mais, porque eles não tinham noção. E Moisés ainda estava ali orando, falando com Deus falando com ele face a face. E para Moisés que estava ali no monte, ele nem percebeu o tempo passando, mas o povo que estava ali embaixo achou que Moisés tinha morrido. E aí o povo chegou a Arão e falou assim: Arão, a gente precisa fazer um novo Deus, porque a gente precisa ter alguém para adorar, e Moisés morreu, não volta mais. E Arão, vendo aquele povo todo, sem saber o que fazer, sem a sabedoria de Moisés, foi lá e falou: então vocês tirem todos os ouros, colares, brincos, anéis, todos os ouros das mulheres e meninas e servas e tragam a mim, que a gente vai derreter e fazer algo com isso. Eles pegaram os ouros, derreteram e virou um bezerro, e eles fizeram uma estátua de bezerro ali para poder adorar aquele Deus como o Deus deles. Eles começaram a levar holocaustos, ofertas pacíficas, começaram a adorar aquele bezerro como se fosse um Deus, levaram sacrifícios, ajoelharam, uma coisa assim que surreal. Eu vou falar pra vocês que eu não consigo nem imaginar Moisés ter passado por tudo que eles passaram juntos e ele sumir alguns dias e eles adorarem um Deus de estátua que eles acabaram de fazer. Eu acho que Moisés fez pouco, eu não sei. A gente só sabe das coisas quando a gente passa, mas é surreal, né? Então Deus falou a Moisés: Moisés, desça do monte e vai ver o que seu povo tá fazendo. Eles fizeram um bezerro e estão adorando esse bezerro como deuses dele. O meu furor vai cair sobre esse povo e não vai restar ninguém, vai virar todo mundo pó. Só você vai sobreviver e eu vou fazer sementes
milhares de sementes através de você, mas esse povo vai sentir a minha mão pesada. E aí Moisés suplica pelo povo mais uma vez: Senhor, não faça isso, eu te suplico pelo povo, eles são incrédulos, eles têm tendência para o mal, não faz isso, eu não estou lá, eles tiveram medo, perdoa-os. Então Deus foi lá e perdoou pela súplica de Moisés, né? Moisés desceu e foi ver o povo, e aí eles viram Moisés descendo o Monte Sião, e aí Arão correu e Miriam também se apressaram para chegar perto dele, e ele com as 2 tábuas na mão, desenhada e esculpida pelo dedo de Deus, segurando, ficou muito furioso com o que estava vendo. Muito furioso, e jogou as tábuas longe, assim, quebrou tudo e ficou muito nervoso. E Moisés, ele era um dos homens mais calmos que existiam naquela época. Assim, não era o mais calmo, mais paciente, mais resiliente, sabe? Bondoso, assim, muito manso. E nesse momento ele perdeu a cabeça, jogou as tábuas, ficou muito aborrecido, muito enfurecido. E o povo ficou assim chocado. Ele desceu já chutando o bezerro, jogando pro alto os holocaustos, as ofertas, quebrando tudo. Nossa, assim, muito chateado Moisés ficou, muito mesmo. E aí Moisés falou assim: que pecado é esse que vocês cometeram contra o Senhor nosso Deus? E aí Arão falou: Moisés, pede a Deus por nós, porque você sabe que esse povo é inclinado para o mal. E eles ficaram me cobrando alguma coisa e eu não sabia o que fazer, acabei cedendo. E assim, todos pecaram, né? Então Moisés falou assim: o Senhor me pediu para separar os que estão a favor e querem vir comigo seguir a Deus, né? Os filhos de Levi. Aí vieram eles e ficaram do lado de Moisés. E os que se recusaram a seguir ao Senhor, e que Moisés percebeu que eles eram os mais inclinados para o mal, assim, os que eram mais resistentes, né? E que não entendia, que questionava e que falava muito, Deus mandou matar todos eles. Então os homens de Levi, o povo que ficou a favor de Moisés, cada um pegou uma espada e matou. E naquele momento foram mais de 3.000 homens mortos naquela noite por conta disso, né? Por conta do que aconteceu. E Deus falou para Moisés: por conta do meu compromisso com Abraão, Isaac e Jacó, a terra prometida que eu prometi para as sementes dele, eu vou fazer esse povo ir para lá, porém vai ficar aqui 40 anos. E aí o povo se entristeceu por conta disso, porque eles sabiam que eles passariam durante 40 dias lá no deserto, todo aquele processo, mas que ficariam 40 anos e que nem todos iriam para a terra de Canaã. Ele falou para Moisés novamente subir o monte para poder fazer outras tábuas, as 2 tábuas com os 10 mandamentos. E assim Moisés subiu o monte, e Deus falou para Moisés que para a terra de Canaã Deus não iria com eles, mas que ele enviaria um anjo. E então Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, nem me faça subir esse monte, porque se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. E Moisés era muito coração de Deus, né? Ele falou isso para o Senhor, e o Senhor se agradou disso, dessa resposta de Moisés. E então Moisés subiu o monte, ficou lá mais 40 dias, 40 noites, para fazer mais 2 tábuas. E assim foi. E aí Moisés, muito ousado, né, falou assim: Senhor, eu quero ver a sua face, quando ele já estava no Monte Sinai. E aí Deus falou: você não aguentaria ver a minha face, você não tem, o ser humano não tem estrutura para me ver frente a frente, você acabaria morrendo, né? E aí Moisés falou: me faça algo que eu saiba que como é o Senhor. E ele falou assim: então eu vou passar diante de você, e aí eu colocarei a minha mão para o seu rosto e você me verá de costas, você não me verá de frente. E aí Deus passou e tampou o rosto assim de Moisés, e ele passou. E quando ele tirou a mão do rosto de Moisés viu, ele já estava de costas, e aquele resplendor todo, aquela coisa que, gente, será que a gente teria estrutura para ver Deus face a face assim? Não sei, só na hora, só a gente já ouve a voz, a gente já sente a presença, a gente já sente a atmosfera, a gente já sente Deus ali com a gente. Imagina, e aí a gente fica se tremendo, né? Eu, por exemplo, eu choro muito, sou chorona. Muitas vezes eu caio ajoelhada, eu choro, babando, as pessoas pensam: nossa, tá cheia de pecado essa mulher, mas não, gente. Não, eu tô ali sentindo a presença de Deus, sentindo Ele comigo, falando comigo, e eu não me aguento, eu me ajoelho, eu me jogo, eu choro mesmo. Cada um tem uma intimidade com Deus, né? Essa é a minha intimidade, de me jogar no chão. Pique Davi, entendeu? Se joga no chão igual um tapete de urso, assim. Ai, gente, é muito bom, né? Então vamos voltar aqui pra aula, porque eu acabo me
sou apaixonada, né? Então vamos embora, perdendo aqui, me achando falando das coisas de Deus. Vamos lá então. Então, Moisés desceu o monte. Mais uma vez, mais um versículo, Deus deixa claro que precisa trabalhar 6 dias e no 7º dia descansar. E deixa frisado também sobre nos 10 mandamentos não adorar outros deuses, adorar somente a Ele, não se ajoelhar em nenhuma estátua e não rogar por nenhuma estátua, que isso é pecado. Você tem Ele como o único Deus, não precisa de intermediário, gente. Você pode se ajoelhar, você pode orar diretamente para o nosso Pai Celestial, não precisa de nenhum intermediário, nenhuma pessoa de estátua ali no meio para poder falar com Deus. Então, eu não sou a favor de religião. Eu, Maristela, não sou religiosa, eu sou uma discípula de Jesus, eu amo a Deus, eu sou apaixonada por Jesus, pela Bíblia, pelas palavras, pelas promessas, por ser obediente a Deus. Eu sou filha de Deus, sou discípula de Jesus, seguidora de Jesus, apaixonada por Jesus. Então, essa é a minha religião, amar a Deus sobre todas as coisas e ser obediente a Ele. Mas assim, tô falando aqui sobre os mandamentos de Deus para vocês, tá bom? Não estou falando que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, como Maristela, mas como os mandamentos de Deus, que é amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, que são os 2 mandamentos principais hoje em dia. Mas a gente tá falando da época de Êxodo, então eu preciso falar dos 10 mandamentos, né? E foi falado na outra aula, mas aqui é pra gente frisar. Então Moisés faz um tabernáculo pro Senhor, o Senhor pede para Moisés levantar ali no deserto um tabernáculo para ele, um lugar de adoração, como uma igreja nossa, uma congregação hoje em dia, né? Um lugar de adoração, um lugar para respeitar, para orar, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, um espaço ali, né? Para as pessoas buscarem a Deus ali em comunhão juntas. E Deus abençoa esse tabernáculo, aparece uma nuvem, depois que é feita, aparece uma nuvem em volta desse tabernáculo, fica ali durante uns dias, e a graça do Senhor e o favor do Senhor desce sobre aquele lugar. Então ali eles ficaram, e aqui acaba Êxodo. E agora a gente vai para a próxima aula, para Levítico, e ali a gente vai falar sobre leis, sobre muitas coisas importantes que aconteceram depois de Êxodo. Então fica aqui comigo para a próxima aula, já manda para as pessoas que você quer que comece a aprender também sobre o Antigo Testamento, se você é novo na fé, se você é antigo na fé, se você já tem muito tempo, se você tem pouco tempo, manda para todo mundo, para poder edificar as pessoas, né, com essas aulas, porque muitas pessoas às vezes não têm tempo de ficar ali lendo Bíblia e muito tempo presa num vídeo, e aqui são aulas rápidas e práticas para o dia a dia mesmo, tá bom? Então, que o favor de Deus sobre a vida de vocês seja abundante, a graça do Senhor esteja presente na sua casa, na sua família, e eu desejo dias prósperos e abençoados na presença do Senhor Jesus, tá bom? Um beijo grande, até a próxima aula.